Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos. Então hoje a gente vai fazer um acompanhamento no pomar. Eu vou mostrar para vocês, ó, a segunda floração já segue fruta chegando no processo de maturação. Então hoje a gente iria fazer algumas entregas, a gente não conseguiu fazer. Vamos fazer durante a tarde, né? Que a gente vai colher algumas frutas aqui para a gente estar fazendo entrega. Então a gente tem bastante fruta aqui, ó. Então isso me demonstra que meu pomar está sendo bastante eficiente com todos os investimentos que eu faço. E qual seria esse investimento que eu faço no meu pomar? Eu tenho que entender primeiramente qual o ciclo da planta, qual o período que a planta requer o nutriente. Por exemplo, o início da floração, ela requer uma adubação. Início de crescimento do fruto, enchimento do fruto, ou que seja café ou pimenta. Então a gente tem que saber o adubo. Qual seria o adubo de enchimento para o fruto crescer? Cloreto de potássio. Então a gente vai fazer a aplicação para a gente ter esse resultado aqui, ó. E a gente vê que a gente tem fruta, flor surgindo, fruta crescendo aqui, ó. Então a gente tem fruta no processo de maturação. Então, devido aos investimentos que a gente faz, então, por exemplo, a gente vai iniciar um cultivo, a gente tem que ter um planejamento antes para a gente saber qual tipo de adubo que a gente vai utilizar, porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo qual o ciclo da planta. Igual eu já produzo há bastante tempo, já trabalho com solo, então eu entendo qual os períodos do ciclo que a planta precisa. Por exemplo, o início que ela precisa de adubação, se você fazer depois, ele não vai ser eficiente, seus frutos não vai ser grandes, né? Então sempre a gente pensa em aumentar o tamanho do fruto, manter a qualidade, porque isso é importante para a gente e para o nosso cliente final pegar fruta de qualidade. Então, para quem tá começando agora no ramo da pitaia, né? Então tem muitas dicas que a gente sempre passa no canal para você pegar. Dica não vender mudas simples fruta, a gente pode vender uma ou outra. E olha, a gente vê a qualidade aqui, ó. A quantidade de fruta que a gente tem aqui nesse lador aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Então quando a gente faz aqueles investimentos que a gente precisa, que a planta precisa, a gente consegue essa eficiência aí, ó. Então, por exemplo, você tem que saber o início da sua planta, quando ela vai precisar de adubo. Por exemplo, igual um adubo de plantio. Muitos gostam de usar o super simples, outros já gostam de usar o 414-8. Qual dos dois são melhores? Todos os dois são bons, só a questão da quantidade. Porque o adubo 414-8 ele é melhor um pouco, a fórmula é mais forte do que o super simples, né? Então nisso a gente já começa a entender, porque a adubação a gente tem que saber o requisito básico. Qual seria? A dosagem que você fazer numa planta adulta não é a mesma dosagem que você faz numa planta nova. Por exemplo, uma planta que já produz, uma planta que está começando agora, por exemplo, um adubo de cobertura, tem que saber a dosagem exata. Por exemplo, se você colocar 50 gramas numa planta adulta, uma planta jovem ela vai pegar menos 5 gramas, 7 gramas, 8 gramas. Então a gente tem que estar entendendo esse requisito aí. 50 gramas, aí você diminui, às vezes ela vai pegar 10 a 15 gramas, então isso faria muito do tamanho, porque cada fórmula de adubo é diferente. Por exemplo, se a gente vai, igual o que eu uso aqui, Heringe, ele tem uma porcentagem, por exemplo, que eu uso de fértil, então, eu uso só fósforo, só cloreto de potássio, só zinco, então só amônia. Então sempre eu uso os adubos separados, eu não uso adubo tipo assim NPK. Às vezes, quando eu não acho adubo geralmente para fértil, eu compro NPK. Qual a vantagem de você usar um adubo NPK? Porque você vai dosar o solo por inteiro. Por exemplo, se o solo precisar de fósforo, você vai fazer fósforo. Se precisar de potássio, você vai ter potássio. Então você vai ter ureia, você vai ter vários tipos de nutrientes dentro de uma fórmula só. Só que isso varia de fabricante. Às vezes o fabricante pode aumentar a quantidade de dosagem, pode diminuir. Então isso você tem que ficar atento à fórmula. Tem que acompanhar a fórmula, toda a fórmula, para você estar fazendo a dosagem de adubo. Por exemplo, o adubo que você faz 50 gramas, possa ser que você faça 30 gramas, possa ser que você tem que aumentar 60, 70 gramas. Então, a gente tem que ler também a fórmula para saber, porque de cada fabricante é diferente, não vai ser a mesma fórmula, cada um tem uma fórmula diferente, cada um tem uma porcentagem. Então, isso com o decorrer do tempo, vocês tem que vai aprendendo, vai acompanhando o ciclo de adubação, vocês vão entendendo. Porque o plantio, a planta em si, quando a gente inicia o cultivo, a gente precisa dar nutriente para ela. Qual seria nutriente? Porque o ser humano geralmente ele precisa de vitamina C, geralmente vitamina D, B12. A planta não é diferente. Para ela produzir, ela precisa de vitamina também. Então, qual essas vitaminas que a planta vai precisar? A adubação, cloreto de potássio, adubo de cobertura. Por exemplo, se ela necessitar de fósforo, você faz mapa purificado. Então, isso que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, o cultivo. Por exemplo, a folha de uma planta está amarelando, você olha, se está no período do inverno, está chovendo, qual a deficiência? Aí você vai ver, se você fez calcário, não vai ser calcário, vai ser o quê? Vai ser fósforo. Aí você vai fazer o mapa purificado. Por exemplo, se você não fez mapa purificado, deficiência de calcário. Então a gente vai entendendo só de olhar para a folha, você já sabe qual tipo de adubo. Por exemplo, você fez toda a adubação no pomar, você vê planta amarelando, por exemplo, pimenta ou café, você faz o quê? Devido estar no período de verão, fazer uma aplicação de foliar. Você faz uma aplicação de foliar para poder as folhas melhorar
E qual a diluição que eu uso aqui no meu pomar? Geralmente quando eu uso aqui no meu pomar, no momento agora eu estou usando o da Mercofet, né? O granulado, geralmente são 50 gramas para 20 litros de água, mais 40 ml de óleo vegetal. Se fosse líquido, seria 50 ml de foliar para 40 ml de óleo vegetal. Então a fórmula sempre vai ser praticamente a mesma coisa, só muda de grama para ml, você vai fazer a quantidade. E isso depende muito também de fabricante. Cada fabricante você tem que aumentar a dosagem, então a fórmula é importante, é você saber a fórmula para você estar fazendo a aplicação correta, porque nem sempre vai ser a mesma de um para outro, né? Mas geralmente o padrão que segue é esse. Geralmente são essas dosagens de 40, 50 ml, mais que isso, né? Não é bom você fazer para 20 litros não. Então quem quer colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não faz tanta diferença, mas o ideal é seguir o que o fabricante pede. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta. Roda a vinheta para a gente conferir todo o resultado e todo o investimento para vocês verem o acompanhamento e o resultado que eu consigo fazendo todo o acompanhamento. O resultado do pomar, variedade Boreal Red, já chegando no processo de maturação, né? Fruta segue bem bonita mesmo aqui, ó. Então é isso que a gente busca no pomar, quando a gente faz todos os investimentos que a gente precisa, né? A gente consegue qualidade, né? E bastante eficiência. Eu fiz a colheita de uma fruta aqui que a gente experimentou, né? Então aqui a gente vê que a gente já consegue, ó, bastante eficiência. A fruta chegando no processo de maturação aqui, ó, 500 gramas a fruta dessa aqui. Por que eu falo que é 500 gramas? Colhi uma fruta ali, ó, que deu 500 gramas aqui nesse cladoide aqui, ó. Então a gente vai sempre acompanhando o pomar e mostrando para vocês as melhorias que eu consigo com os meus investimentos aqui, ó. Variedade rosa pink aqui, ó. Olha a qualidade que já segue, fruta no processo de maturação aqui, ó, que a gente vai vendo aqui, ó. Aqui já é variedade Chamaleon, já produzi uma vez, agora no momento não tem nenhuma flor ainda. E vindo para cá a gente já tem novamente Boreal Red, ó, fruta no processo de maturação já aqui, ó. Então a gente tem umas frutas bem bonitas. A gente vai estar fazendo algumas entregas amanhã ainda. Hoje a gente vai tentar fazer algumas hoje. Então a demanda tá grande, né? O pedido, e a gente vai conseguir entregar essas frutas aqui, ó. Então mostro para vocês o resultado que eu já consigo aqui, ó. Flores iniciando aqui, ó. Mais aqui, ó. E aqui a gente tem uma rosa pink novamente aqui, ó. Então, devido à correria eu não consegui gravar durante o dia, né? Que foi muito corrido, né? Que eu tava de plantão, né? Mas agora eu cheguei novamente, agora de tardezinha. Tô gravando para vocês aí, mostrando o resultado que o pomar já segue, né? Então segue com bastante eficiência para vocês verem. Bastante fruta no processo de maturação. Então a gente vai conseguir fazer algumas entregas. Hoje e amanhã a gente consegue fazer mais entrega ainda. Olha a qualidade das frutas aqui, ó. Então segue um padrão que a gente já espera do pomar, né? Então todo investimento que eu faço no meu pomar, eu geralmente faço acompanhamento para mim ter esses resultados aqui, para mim ter bastante eficiência, ter qualidade nas frutas, né? E olha a quantidade de fruta nesse pé aqui. Quando ele era orgânico, ele não produzia essa quantidade que ele produz hoje. E aqui a gente vai estar fazendo a poda também, tirando esse excesso. Aquela flor ali é da variedade Royal Red. E vindo para cá a gente tem mais rosa, mais Boreal Red novamente. Aqui é mexerica pulcão, aqui, ó. Olha a quantidade aqui, ó. Então aqui a gente tem mais outra Boreal Red aqui, ó. Olha a quantidade de fruto que segue aqui, ó. E vindo para cá a gente tem novamente a variedade Boreal Red. Olha a quantidade de fruta aqui, ó, já no processo de maturação. Então a gente vai estar fazendo entrega hoje e amanhã também a gente vai estar fazendo entrega. Hoje vai ser poucas frutas, né? Que a encomenda é pequena, apesar que o cliente já vai pegar. E aqui vindo para cá a gente tem mais flores da variedade Boreal Red, né? Aqui novamente, aqui já é flores da variedade vermelho forte, ó. Ela conseguiu produzir um pouco mais. E aqui a gente já tem a variedade Golden de Israel, né? Aqui, ó, bastante fruta agora crescendo, né? Então ela demorou de produzir, mas quando produziu teve bastante eficiência, né? Aqui a gente tem a vermelho forte aqui, outra fruta aqui, ó. Aqui já é Golden de Israel. E vindo para cá a gente tem Golden de Israel, né? A gente já vendeu algumas frutas aqui, ó, desse lado aqui, do lado de lá. Uma fruta muito boa, né? Que a gente conseguiu já. Aqui chegando no processo de maturação, essa ficou pequena, né? As daqui já tá um pouco maior, né? Então a gente vê a eficiência que a gente consegue quando a gente faz todo o acompanhamento do pomar. A gente consegue ter bastante eficiência, né? Qualidade nos frutos, né? Porque a gente não tem que pensar só da gente ficar satisfeito. O nosso cliente também, ele faz parte dessa trajetória, né? Então ele sempre vai ter uma boa referência do nosso pomar, ter fruta de qualidade, que isso, o produtor, chegar longe, você ter produtos de qualidade, você pensar não só em si e no seu cliente. É o que eu faço aqui no meu pomar, eu sempre tento buscar
padrão, fruta de qualidade, para poder nossos clientes ficar satisfeitos, né? E graças a Deus eu sempre recebo elogio do meu pomar, então entrego bastante aqui. Geralmente a gente tem um leque bem gigante de vendas, né? A gente consegue vender toda a nossa produção, porque a gente sempre mantém a qualidade do produto, sempre mantém o essencial, tratar bem o nosso cliente, né? Porque é isso que a gente predomina, né? Aqui já é a variedade Royal Red, né? Esse espera aqui, ó. E olha a quantidade de flores que já iniciou. Então muitos falam que no período de verão geralmente diminui a quantidade, mas isso depende muito dos seus investimentos. Quando você faz os investimentos no tempo errado, né? Aqui, ó, pimenta do reino verdinha. Então nesse verão a gente consegue essa eficiência aqui. Então muitos ficam pensando, né, que é só por conta que tá chovendo. Não, a gente consegue no verão também, porque a gente faz todos os investimentos que o pomar precisa nesse período aqui, ó. Aí esses dois pés aqui vai produzir ano que vem, da Royal Red, né? Então a gente tem fruta ali, ó, naquele pé lá de cima. E nos demais aqui a gente tem fruta novamente aqui, ó, flores aqui, ó, que já iniciou. Então nesse verão a gente está conseguindo ter essa eficiência aqui, porque sempre eu faço acompanhamento no meu pomar para mim ver a deficiência que ele precisa, qual o nutriente que precisa para a gente ter essa qualidade aqui, ó. Isso serve só para pitaia, não, para qualquer cultivo que vocês façam aí, por exemplo, pimenta do reino, que seja café, você tem que acompanhar o seu cultivo, a sua cultura, para você estar vendo quais as melhorias que tem de um ano para outro, qual a deficiência que ele consegue, né? E para vocês verem que eu consigo sempre uma boa qualidade, sempre resultado positivo, que eu falo para vocês aí, porque hoje o que predomina hoje no seu cultivo é a gente ter fruta de qualidade. Aqui é uma Arizona aqui, ó, a gente colocou junto com a Voodoo Shield aqui, ó. Aqui a gente tem fruta crescendo aqui, ó. Aqui é o mais rosa pink, aqui ó, fruta que já foi polinizado. Então a maioria aqui são autopolinizantes e fica dessa variedade Boreal Red, né? Aqui a gente tem rosa pink novamente, a gente poliniza algumas flores, outras as abelhas já polinizam. Aqui a gente tem uma Thai White aqui. Vindo para cá a gente já tem a Golden Isis, né? Que é a irmã da parente da Golden de Israel, né? Aqui ó, fruta já crescendo aqui, ó. Então duas frutas aqui bonitas mesmo. E a gente vê que a gente conseguiu bastante eficiência. Aqui mais rosa pink. Então a gente vai estar fazendo entrega a partir de amanhã, né? Então é isso que a gente busca, né? Aqui a gente tem a marmel, a gente colheu uma fruta dela aqui. E vindo para cá a gente tem mais aqui, rosa pink novamente. E a gente tem a mini espaldeira aqui. A quantidade de fruta que a mini espaldeira já segue aqui, né? Então, ó, olha a quantidade de fruta. E vindo para cá a gente tem a mesma quantidade de fruta também crescendo aqui, ó. Então o que eu falo para vocês aqui, ó, todo o investimento, acompanhamento que eu faço no meu pomar não é em vão. Para a gente chegar a esse padrão aqui, essa qualidade aqui, ó, eu falo para vocês com propriedade. É os investimentos corretos que a gente busca fazer, sempre manter o solo irrigado quando necessário e manter sempre uma limpeza, uma roçagem, ou que seja para poder. Geralmente porque eu gosto de fazer a limpeza no solo, porque muitas das vezes quando a gente faz um tipo de adubo, tá no mato, geralmente o mato acaba sugando todos os nutrientes e a planta que meio que pega pouco, né? Então ela acaba sofrendo um pouco, né? Então por isso que a gente tem que manter a qualidade. Olha o resultado que já segue o pomar. Então isso aqui é um resultado de um bom investimento, né? Para a gente ter qualidade, ter eficiência, né? Sempre eu busco manter esse pomar dessa maneira para a gente ter bastante eficiência, ter fruta de qualidade, né? E sempre atender bem o nosso cliente final, né? Que é isso que a gente predomina, né? Então aqui, ó, a variedade, essa aqui já é a Thai White, ó, uma fruta bem bonita. Ela é de casca vermelha e polpa branca, né? Ela é praticamente igual a Vietnamese White, né? Que ela é casca vermelha e polpa branca, né? Então a gente tem elas também aqui, ó. Aqui mais rosa pink, aqui a gente tem mais rosa pink aqui. E olha a quantidade de fruta que a gente tem aqui, ó, no pomar, já no processo de amaturação, né? Então a gente vê que a gente conseguiu o resultado que a gente precisava no nosso pomar, bastante eficiência. Então isso que eu sempre estou compartilhando sempre no meu canal. Dica para vocês, quem está começando aí no ramo da pitaia, está na dúvida aí qual o investimento fazer, qual variedade plantar. Geralmente eu tenho essas variedades aqui que são muito excelentes, variedade Boreal Red, aí já tem um Royal Red que é excelente, rosa pink, chinesa. Então são variedades que produzem bastante, tem um tamanho de fruto bem considerável. Por exemplo, a variedade Boreal Red chega a 1 kg, a variedade Royal Red, a chinesa também. Então
e chega a fruta de 600, 700 gramas. Então isso é bom para o produtor chegar com qualidade, né? Fruta desse tamanho. Não é sempre que você vai ter todas as frutas desse tamanho, geralmente varia. Às vezes você vai ter uma quantidade maior, outra quantidade já é menor, né? Então isso varia muito dos seus investimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, devido ao verão, a gente tem diminui um pouco, mas a gente não perdeu qualidade, né? Então o que eu venho falar para vocês agora, praticamente a gente pagou todos os investimentos que a gente precisava. Aqui, ó. Praticamente 600 gramas aqui, ó, nessa fruta aqui, ó, colhimos aqui deu 600 gramas. Então praticamente a gente pagou todos os investimentos na primeira colheita, né? Então a gente conseguiu bastante eficiência, fruta grandes, né? A gente consegue aqui, ó, mais rosa pink. Olha a qualidade das frutas aqui, ó, para vocês verem. Quando eu falo de investimento aqui, ó, a qualidade aqui, ó. Então praticamente aqui tudo a gente já tem entrega para fazer, né? Aqui, ó, aqui já é uma vermelha retorcida, como foi apelidado ela. Essa aqui é uma branca comum, ela é um pouco azedinha, né? Que tem vídeo no canal falando para vocês, experimentando aqui, ó. Mas ela produziu bastante. Então eu fiz entrega dela, teve cliente que aceitou, adorou essa variedade. Só que tem cliente que às vezes não gosta, né? Então isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Porque não é sempre que a gente vai ter esse leque nessa quantidade aí. Então sempre eu estou passando uma dica para vocês de pomar e falando que tem cliente que gosta de uma variedade, cliente que gosta de outra, né? Mas a gente tenta atender todo o nosso público aí para a gente ter mais eficiência, ter qualidade, né? A gente tem, olha a quantidade de fruta no processo de maturação e a floração iniciando. Então, nesse verão muitos falam, tá muito quente, eu não consigo produzir a pitaia. Consegue sim, você fazendo os investimentos corretos, fazendo tudo o acompanhamento você consegue. Geralmente quando a planta precisa de irrigação, você faz irrigação, você não pode irrigar todo dia, né? Que a gente sabe aí, quem está começando agora, qualquer cultivo que seja pimenta do reino, que seja limão, cítrico, a gente tem que ter controle de água de irrigação. Muitos falam que é economia, não é economia não, que a planta ela não precisa de exatamente você estar encharcando todo dia. Geralmente você irriga, depende, for planta nova, você irriga a cada 4 dias, cada 3 dias, né? Aí você tem que ter controle. Planta adulta, você geralmente coloca uma quantidade de água, por exemplo. O planta igual o meu sistema aqui, ele joga 47 litros por hora. Em 5 minutos eu consigo fazer essa quantidade, essa eficiência no pomar. Então a gente fica 4 dias sem fazer irrigação. O solo está úmido, então a gente não pode colocar água demais com o solo, senão começa a planta a apodrecer, juntar fungo, né? A gente tem que ter controle de água também. Então tudo a gente tem que controlar, saber a dosagem exata. A adubação é a mesma coisa, então não é diferente para a água. Então todos os nutrientes que a planta precisa, a gente tem que saber controlar, porque ela precisa desse controle. Por exemplo, muitos pensam que durante a chuva, pode chover todo dia, durante entrar 6 meses, 7 meses, a planta não vai sofrer. Por quê? A chuva está vindo, é Deus que manda, então a planta recebe bastante nutrientes. Só que a gente fazendo irrigação, a gente não consegue fazer a mesma eficiência que a chuva tem. Então a gente tem que ter qualidade, tem que manter sempre o foco, né, de fazer irrigação no tempo correto, então para a gente ter essa qualidade e ter eficiência. Então aqui a gente tem um plantio novo aqui a gente tem Palouro do Equador, aqui a gente tem 2 pés de Teruí do Vale, né? A gente tem ali uma Amazônia peruana também. E aqui a gente vai seguindo com as variedades de paloura, né? Então elas são praticamente da mesma família, a Amazônia peruana e a Teruí do Vale, né? Aqui, ó. Então a gente segue com bastante eficiência aqui, né? Então a gente acabou perdendo aqui, ó. Essa variedade aqui, ó, como se diz, a variedade paloura. A variedade paloura, perdeu 2 frutas delas, né? Então já começou assim, ó. Então já era. Aqui a gente tem mais outra fruta aqui, ó. Devido ao sol, ela é muito sensível nessa planta aqui, ó. Então a gente tem que estar ter um cuidado redobrado com ela. Em questão de produção, ela demora muito para produzir. Então é uma fruta que você tiver um investimento para você tirar, logo você não consegue aqui, ó. Aqui é mais outra aqui, ó. Então aqui, ó, tem bastante espinho. Quem tá pensando em cultivar aí, ó, para você fazer entrega para o seu cliente, você tem que tirar espinho por espinho aqui, ó, antes de fazer a entrega do fruto, senão acaba sofrendo um acidente aqui, ó. Então tem bastante espinho na fruta. Então isso aqui você tem que tirar, indiferente de outra variedade, você consegue pegar com a mão aqui, ó. Aqui você já não consegue aqui, ó. Ela cresce com a mesma quantidade de espinho aí, ó. Então aqui, ó, a mesma coisa. E se a gente comparar aqui a variedade dessa aqui, ó, você pode pegar com a mão aqui de boa, que não tem nada aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Então a gente tem que ver pontos positivos, pontos negativos, né? Então desse cultivo aqui a gente tem muitas variedades de pitaia para a gente estar fazendo experiência, experimentando e falando para vocês com bastante propriedade, né? Então essa variedade aqui é uma variedade excelente. Então ela é entre safra, quando está acabando a outra, fruta bem tardia, fruta bonita, doce, só que o cuidado é redobrado. Para você entregar para o seu cliente, você tem que estar tirando os espinhos
ter todo o cuidado, certificar que você tirou para não acontecer um acidente. Com um espinho desse na mão dói bastante, né? Apesar que você tem que colher de luva todas as pitaias, só que às vezes a gente acaba não colhendo. Então, o correto é usar os EPI correto, luva, né, para você não sofrer nenhum acidente com espinho aí, principalmente essa variedade que você tem que ter mais cuidado redobrado. Então a gente vai lá do outro lado acompanhar o pomar e eu vou mostrar para vocês lá a qualidade do pomar que já segue. Um pomar novo e já produzindo, para vocês verem o que os investimentos faz diferença assim no seu pomar. Então galera, aqui é plantio de pimenta do reino aqui, né? A gente tem esse lado aqui, né? Então aqui vindo para cá a gente já tem mais pimenta do reino, né? E a gente tem um plantio de pitaia que a gente tem do lado de cá também. A gente não colocou coroa ainda, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então um plantio novo, a gente já tem fruta madura. Muitos pensam que é história, né? Quem tá chegando novo no canal aí, vou mostrar para vocês aqui agora, primeira mão aqui, ó. Qual é o espaçamento desse cultivo novo? Espaçamento entre planta, a gente tem 90 centímetros. Então no meio a gente dividiu 45 e 45, colocou um micro aspersor no meio. Essa rua aqui é da variedade Boreal Red, né? Então a gente fez uma roçagem de todo o pomar. E olha para vocês verem aqui, ó. A gente tem fruta de 450 gramas aqui já, ó. Então o pomar não tá feito ainda, né? Mas olha, a gente já consegue colher fruta, né? Então o que eu falo para vocês, já colhi uns 2 kg aqui. E eu vou mostrar para vocês a fruta que produziu embaixo, já segue madura, né? Aqui, ó, outra aqui, essa aqui não cresceu, né? Que a planta é nova também. E essa variedade aqui, ó, olha o tamanho dessa fruta que já tá aqui, ó. Então essa aqui tem umas 400 gramas aqui, ó, para vocês verem aqui o que eu consigo aqui de eficiência, né? Então variedade entre corredores aqui, qual o espaçamento que a gente tem aqui? A gente tem 2 metros aqui, ó, entre ruas aqui, corredores, e entre planta aqui 90 centímetros, né? O sistema de irrigação é o mesmo sistema do outro lado, né? E vindo para cá a gente tem outra fruta novamente aqui, ó. Aqui umas 400 gramas que eu já tirei aqui, ó. Então a gente não fechou totalmente, né? A gente já conseguimos lucrar com essa variedade, né? Então o que a gente vê dos investimentos faz toda a diferença, sim. Então um plantio novo, só que em si ele já consegue praticamente... Então é um plantio novo e ele já consegue praticamente pagar, né? Então, vindo para cá a gente já começa a variedade Royal Red, né? Aqui, ó. Então a gente tem, novamente, a gente tem 2 ruas de Royal Red, né? Aqui, ó. Essas não produziu ainda. A gente vai estar colocando também a coroa no meio. Tudo verdinha. A gente fez a aplicação de foliar. Então, para a gente ter a mesma eficiência que a gente tem do lado de lá, basta a gente investir no tempo correto na planta. Então essa aqui demora um pouco mais de produzir, diferente da variedade Boreal Red. Vindo para cá a gente já tem a paloura do Equador. A gente tem 2 ruas da paloura aqui, ó. Então a gente tem espaçamento a mesma coisa, 2 metros entre corredores e entre planta 90 centímetros. Se a gente fosse usar um trator Tobato, um trator de pequeno porte, a gente tiraria essa rua do meio. A gente deixaria 4 metros aqui para a gente passar tranquilo. Então a gente já fez aqui que o foco da gente é não usar trator aqui dentro, nenhum tipo de tratorito, né? Mas o foco é trabalhar serviço aqui manual sem trator, serviço manual. Então, se vocês gostaram do vídeo, galera, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que sempre eu vou estar compartilhando dica de pomar para vocês, passando todos as experiências e conhecimento que eu tenho aqui do cultivo, né? Então já tem um bom tempo que eu estou no mercado aí trabalhando com a pitaia, né? Então já tenho bastante conhecimento, já entendo bastante das variedades. Então sempre eu estou buscando também conhecimento. Então isso que é importante, a gente aprender cada vez mais sobre o cultivo. Então é um cultivo que ele é novo, né? Apesar que ele não é tão conhecido como deveria ser, mas a gente já tem bastante eficiência, né? Então é o que eu falo para vocês. Então a gente finaliza o vídeo lá no outro lado, no outro pomar, e fala para vocês. Então galera, é o que eu falo pra vocês aí, todo investimento que a gente faz aqui, ó, pimenta do reino, olha como é que segue. Então todos os investimentos que a gente faz, a gente sempre busca qualidade e melhorias, né? Então eu falei pra vocês lá, plantio novo, produzindo bastante. Então é isso que a gente sempre vai buscar no pomar, bastante eficiência, bastante qualidade, pra vocês verem, ó, fruta madura em tudo quanto é lado aqui, ó. Então praticamente aqui, ó, se eu falar pra vocês, vocês podem não acreditar, mas praticamente já tá tudo vendido essas frutas aqui. Então isso é bom, você ter qualidade, você ter fruta que você chega e os que praticamente os clientes procuram. Então a procuração é gigantesca, né? Então praticamente tem bastante encomenda já para fazer entrega a partir de amanhã e hoje, né? Então galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí, que eu sempre vou estar compartilhando com vocês dicas de pomar, né? Para vocês ver a qualidade do produto que eu sempre produzo aqui no pomar, e vocês veem que eu sempre estou gravando vídeo para vocês e falando em relação a quais são as variedades melhores, qual não são, né? Então para você ter qualidade, você tem que saber qual pomar que você está comprando muda, para você ter muda de qualidade, de referência. Isso faz toda a diferença para quem é produtor de pitaia, você ter qualidade, ter bastante eficiência, né? Então esse é o vídeo de hoje.